É quase inevitável fazer isso que vocês estão fazendo agora, né? Quando a gente escuta uma marcha nupcial dentro de uma igreja, não tem como você não querer olhar para trás. Eu não sei quanto a você, mas a minha esposa, a famosa Leca ali que vocês conhecem, ama casamento. Ela não perde um. Se ela tiver oportunidade, ela vai. E se for aberto, mesmo se não tiver convite, ela vai também. Desde que for aberto, ela vai. Ela ama. Quem não gosta, né? Quantos aqui gostam de casamento? Eu também gosto, mas ela eu acho que gosta 1000 vezes mais. A história dessa manhã que eu quero compartilhar com vocês é uma parábola de Jesus Cristo. E que tem tudo a ver com casamento. Essa parábola é registrada apenas no primeiro evangelho, o livro de Mateus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. O que é uma parábola, Marcelo? Em poucas palavras, parábola é uma narrativa, cujo principal objetivo é ensinar uma verdade. E nessa manhã, eu quero com você tentar descobrir a verdade principal dessa parábola. Mais ainda, nessa mensagem, eu vou tentar responder a 3 perguntas principais. Em Mateus 25, a partir do verso 1. A primeira, quem são as virgens? A segunda, qual é a diferença entre elas? E a terceira pergunta, quando chega o noivo? Vamos estudar um pouquinho, baseado nessas 3 perguntas, ok? Vamos ao texto? Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Mateus 25, versículo 1. Se você está perto de algum amigo aí que não tem Bíblia, por favor, estenda sua Bíblia, ofereça para ele. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que não, o quê? Não vos conheço. Como eu disse para vocês, essa parábola tem tudo a ver com casamento. Está relacionada a isso, a casamento. E para a gente responder a essa primeira pergunta, quem são as virgens? É necessário nós entendermos como era a dinâmica do casamento nos dias de Jesus. O casamento judaico, ele era dividido em 2 partes. A primeira delas, o noivado. E você vai ver muito na Bíblia uma expressão dizendo assim: e esta mulher era desposada a seu marido. Essa expressão desposada quer dizer exatamente isso, que ela era prometida para ele, era a noiva dele. Então já era considerada como se fosse, já era considerada como esposa, ok? Então essa era a primeira parte.
E a segunda era o casamento propriamente dito. A festa de casamento de hoje, as festas de casamento de hoje, não são fichinha. Quem casou mais recente aqui? Foi o Charles e a Gisele? Acredito que sim, né? É fichinha, viu? Aquele corre-corre e tal. Por que eu estou dizendo isso? A festa de casamento nos tempos de Jesus durava 1 ou até 2 semanas. Já pensou? 1 semana, o noivo, viu, Charles? Ele ficava sem trabalhar esse período, só apreciando a festa. Coisa boa, né? Oi? Na Tunísia é assim até hoje, em vários... Olha, ó, testemunha viva aqui como funciona, tá vendo? E a festa começava quando? A festa começava quando o noivo ia acompanhado por seus amigos, ele ia em direção à casa da noiva, para então buscá-la e levá-la para a casa deles, para a casa do noivo, a nova casa deles. E nesse momento então, ela, a noiva, ela era escoltada por suas damas de companhia. Eram amigas especiais, amigas muito próximas. E essas damas também eram chamadas de virgens. Então as 10 virgens aqui eram o quê? Damas de companhia, amigas da noiva. Só que essa parábola ela apresenta algo interessante. Elas acompanhavam a noiva, já de mãos dadas com o noivo, indo para a sua futura casa. Aqui, elas se adiantam. As virgens da parábola, diz o texto no verso 1, elas vão ao encontro do noivo. Talvez uma ansiedade? Talvez. Ou quem sabe não eram amigas assim tão próximas, tão especiais da noiva. E como todos geralmente eram convidados numa festa de casamento, elas queriam aproveitar já a vinda do noivo e garantir o seu lugar para não perder a participação na festa. As 10 virgens. E eu pergunto, virgindade é símbolo de quê? Até hoje. Bom, até hoje a gente ainda tem que repensar, né? Mas virgindade é símbolo de quê? Símbolo de pureza? As 10 virgens aqui representam aqueles que dizem possuir a verdade bíblica, a fé pura, a verdade da palavra de Deus. Essas 10 virgens, mais do que dizerem aceitar e ter a fé pura, elas acreditam na breve volta do Cordeiro, na breve vinda do noivo, e dizem acreditar nisso, e para isso se preparam. Já descobrimos quem são as virgens. A segunda pergunta: qual é a diferença entre elas? Ao longo do relato, ao longo da parábola, nós vamos percebendo. O texto diz que elas eram divididas em 2 grupos: 5 nécias e 5 o quê? Prudentes. 5 eram tolas, 5 eram sábias, prudentes. E eu pergunto, o que faz elas serem classificadas como sábias e loucas? É o fato delas dormirem? O que vocês me dizem? Sim ou não? Quantas dormiram? Todas elas dormiram. Todas elas dormiram, aguardando a chegada do noivo. Estavam ali na expectativa, mas ao longo da caminhada dormiram. Não foi o sono. Qual é a diferença então? O que faz elas serem classificadas como loucas e sábias, nécias e prudentes? Vamos ao texto? Segundo os versos 3 e 4, a diferença foi o quê? A presença do azeite. Essa foi a diferença. As nécias levaram apenas a lâmpada. As sábias, as prudentes, além da lâmpada, levaram também o quê?
o azeite. Levaram o azeite. Eu estive pesquisando um pouquinho sobre como eram os cortejos nupciais, principalmente os noturnos, e é interessante algumas informações que nos levam a entender melhor a lição que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. E nos antigos cortejos de casamento, usualmente eram levadas, sabe quantas tochas, quantas lâmpadas? Aproximadamente 10. Talvez fosse por isso que Jesus tenha se referido a 10 virgens. É uma hipótese, não sabemos. Cerca de 10 tochas, 10 lâmpadas eram acesas. E o que era indispensável, era um ingrediente fundamental, principalmente num cortejo nupcial noturno: o azeite. Se você queria garantir o sucesso desse cortejo, tinha que levar o azeite, porque você não sabia que hora o noivo poderia chegar. O pessoal diz que é chique a noiva atrasar, né? No caso, o casamento judaico era o noivo que gostava de atrasar. Eu acho que eu me inspirei nisso, viu, amor? É que no nosso casamento eu que atrasei. Mas não foi culpa minha. Foi o pastor que atrasou e a gente estava junto, então. Mas eu acabei sendo o último a chegar. Então, não tinha, os convidados não sabiam a hora que o noivo iria à casa da noiva para buscá-la e então começar a festa, as cerimônias do casamento. Então eles tinham que estar ali de prontidão, na expectativa, a qualquer momento ele poderia passar. E o azeite era algo indispensável, precisava estar ali. E eu fico me perguntando agora, o que Jesus queria ensinar com isso, ao falar dessa história, ao falar dessa parábola, e se demorar nesses detalhes, o que ele queria ensinar? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, um parênteses. Muito cuidado com essas interpretações mirabolantes da Bíblia, tá? Cuidado. Porque se cada um lê e vai tirar uma interpretação pessoal, não existe verdade. A verdade é uma. Ela é única e absoluta. E quem deve dizer? Não é o pastor. É a Bíblia. A Bíblia, ela se explica por si só. Então vamos tentar ver na Bíblia, tentar perceber o que Jesus queria ensinar aqui. Mantenha a Bíblia aí em Mateus 25 e volte para o Salmo 119. Salmo 119. A Bíblia, será que faz alguma comparação quando fala de lâmpada? Compara a lâmpada a alguma coisa? Salmo 119, versículo 105. Bem no meio da Bíblia, antes aí de Provérbios, Salmo 119, versículo 105. Olha só o que diz: lâmpada para os meus pés é o quê? O que é lâmpada? A tua palavra. E luz para os meus caminhos. A lâmpada aqui simboliza a palavra de Deus. E o azeite, nós não vamos ler aqui, anote e confira em casa se você quiser. Zacarias, segundo Zacarias 4, nos versos 1 a 14, o azeite representa a atuação do Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. Vejam, todas elas tinham lâmpada, todas andavam com a Bíblia na mão. Qual foi a diferença? A presença do azeite. A presença do azeite. Querido, a Bíblia só terá poder na tua vida se for acompanhada pela atuação do Espírito Santo todos os dias na sua caminhada cristã. Senão, é apenas mais um livro de cultura geral, de conhecimentos da antiguidade. O estudo da Bíblia deve vir acompanhado da atuação do Espírito Santo. É por isso que todas as vezes, quando abrimos a palavra de Deus, nós oramos, porque este não é um livro comum,
A própria Bíblia diz que é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus. A Bíblia só terá esse poder se acompanhado pela atuação do Espírito. Sabe o que é interessante? É que estas virgens nécias, elas não são hipócritas. Não é isso que o texto diz. Dizem ser uma coisa, mas fazem exatamente o contrário. Não é isso. O texto diz que elas são o quê? Nécias. São tolas. Por que elas são tolas? Porque não se rendem à atuação do Espírito na sua vida. Porque não permitem o Espírito Santo convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Não abrem espaço na sua vida para a atuação do Espírito. E é bem provável que tem muita gente aqui assim, nessa manhã. Gostam de vir à igreja, gostam de ler a Bíblia, gostam de ouvir as músicas, que música linda, mas quando o Espírito chega e as convida a tomar uma decisão ao lado de Deus, aí elas dão um passo para trás. Não, hoje não, eu não estou preparado ainda. Um dia. Outros querem as bênçãos, os milagres e as curas do Evangelho, e elas têm o seu lugar. O problema é quando a gente coloca tudo isso em evidência. A evidência tem que ser a palavra, não essas coisas. Mas tem muita gente que quer tudo isso, todo esse pacote, mas não quer compromisso com Deus. Querem um Jesus Salvador, mas não querem um Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor exige de nós compromisso com Ele. Não é mais fazer a minha vontade, mas a vontade dEle. E aí, a gente não está muito disposto a abrir mão, não é? Dos nossos interesses. Talvez tem gente aqui que tem tempo de igreja equivalente à minha idade. O tempo que ele tem de igreja é a minha idade. 35 anos, eu sei, mas com um corpinho de 25, né? Eu sei que parece. E acham porque são membros da igreja, cantam no coral, ou são até pastores, já tem um carimbo, garantido, salvo, cadeira cativa no céu. Entenda, querido, se você não permitir a atuação do Espírito na tua vida, tudo isso é ritual vazio. Nós estudamos isso na lição. É necessário que o Espírito atue no teu coração, mude a sua vida, transforme você. E deixa eu dizer uma outra coisinha aqui. Às vezes a gente cria cristãos doentes na igreja, aterrorizados. Eu aceitei, me converti, agora eu tenho que andar na linha. Quando eu caio, já vem Deus com o chicote na mão. O texto bíblico diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Mas se pecarem, lembrem-se, há um advogado no céu, intercedendo por você. Intercedendo. Somos salvos pela graça, mas essa salvação tem que restaurar a nossa vida, e é o Espírito que vai nos convencendo, mostrando para nós as decisões que precisamos tomar para mudar de vida. O problema é que a gente quer ser salvo pela graça e continuar vivendo na desgraça desse mundo, viver do mesmo jeito, continuar da mesma vida. E aí vem a graça barata, né, pastor? O que importa é Jesus aqui, ó. Jesus é 10, é meu amigão. Graça barata. Você precisa caminhar com Ele. E quem faz isso é o Espírito Santo, todos os dias com você. O problema
é que nós queremos ser como as virgens tolas. Andar carregando a Bíblia para cima e para baixo. Gostar das músicas, gostar de vir à igreja, dos nossos amigões aqui da igreja. Mas quando vem compromisso, não quero, não posso. Eu escuto, vejo estudando a Bíblia, que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Ah, mas todo mundo, a maioria, guarda domingo, qual o problema? Não queremos abrir mão dos nossos conceitos, do meu achismo, para seguir a palavra de Deus. A diferença foi o azeite, a presença do Espírito. A presença do Espírito. As virgens sábias, elas simbolizam quem? Todos aqueles que aceitam a Cristo e cooperam com o Espírito Santo na sua tarefa de transformação. Quem conhece a Cristo não pode continuar do mesmo jeito. Porque Cristo transforma, muda a natureza da pessoa. Muda os hábitos. Quem são as virgens? Eram as damas de companhia, já vimos. Representam aqueles que dizem ter a verdade bíblica pura. Qual a diferença entre elas? A presença do azeite, a atuação do Espírito. Eu permiti a atuação do Espírito Santo. É importante enfatizar isso. Me permitam retomar o tema. Deus oferece o Espírito Santo a todos, só que você tem que permitir. A decisão é sua. A decisão é sua. E a terceira e última pergunta: quando chega o noivo? Quando é que ele vem? Versículo 6. Mas, que hora? O que está escrito na sua Bíblia aí? Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Vamos continuar. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Já a gente volta aí para o texto. À meia-noite, na hora mais escura, mais tenebrosa, no momento de intensa escuridão espiritual, na hora mais negra, mais tenebrosa da história deste mundo, então veio o noivo. E eu pergunto, será que nós já estamos vivendo nesse período? Esse ano foi principalmente essa parte final dele, foi difícil, né? Pastor Pedro, eu estava lá na Tunísia, na própria Tunísia houve um atentado, né? Paris, gente que quer se matar e pega um avião e joga em uma montanha e mata centenas de inocentes. Será que nós já não estamos vivendo nessa história mais negra da história deste mundo? Se você acha, está forçando a barra, Marcelo. Olha o que São Paulo disse na segunda carta a Timóteo. Abre aí. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Será que é forçar a barra? Dizer que já estamos às portas da vinda do Senhor Jesus a este mundo? 2 Timóteo 3, verso 1 a 4, diz assim, ó, Paulo dizendo isso, milhares de anos atrás. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, ele já está dizendo que isso aqui vai ocorrer nos últimos dias, não nos dias dele. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E aí, pais? É difícil ou não é criar filho hoje? Eu nem tenho filho, mas só vendo eu já vejo o problema que é. Imagina se eu tivesse. Desobedientes aos pais,
ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Todo mundo só quer sentir prazer, não interessa o custo. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Para mim essa aqui é a principal agora. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Diz para mim se isso aqui não é uma verdadeira descrição do mundo de hoje. O noivo já está a caminho. Jesus já está voltando. Amém? Ele já está vindo. E você? Está preparado para esse encontro? Está com a lâmpada, mas também com o azeite aí? Para se caso ele demore, você permaneça fiel à palavra? As virgens nécias, loucas, começaram bem. Mas não adianta começar. É preciso chegar ao fim da caminhada cristã. Chegar ao fim da corrida. Na linha de chegada. Não precisa ser o primeiro. Basta chegar que o troféu é garantido. Basta chegar que você participará da festa da salvação. Qual foi a reação das virgens ao descobrirem que o noivo tinha chegado? Os versos 7 a 9 diz: elas se levantaram, foram preparar suas lâmpadas. Mas aí, o verso 8 diz: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Dai-nos um pouco do seu azeite, dai-nos do seu azeite. Elas estavam acostumadas a viver na dependência do outro. E talvez tem alguns cristãos, algumas pessoas aqui, que acham que vão poderão ser salvos de carona. De carona na fé do filho, na fé do pai, na fé do irmão, na fé do pastor que é amigão deles. A salvação é um assunto pessoal. É só você e Deus. De nada adianta eu ser chamado de pastor se eu não estiver caminhando com Cristo e permitindo que o seu Espírito Santo me transforme. Se ela, a minha esposa, estiver fazendo isso, caminhando com Deus todos os dias, buscando se alimentar da sua palavra, oração, e eu achar, não, eu sou pastor, já está garantido, ela estará entre os remidos e eu não. Por quê? Salvação é pessoal. Não dá para transferir o caráter de um para o outro. São decisões, hábitos, escolhas tomadas por cada um. Por cada um. Já vivemos nas últimas horas deste mundo. O noivo já está vindo. E a lição principal da parábola que Jesus queria ensinar está no verso 13. Verso 13 é relatada a principal verdade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis. Como eu disse, as virgens loucas começaram muito bem. Elas defendiam a pureza da verdade, mas ficaram só nisso. Esqueceram de passar tempo com Deus. Esqueceram de decidir seguir a palavra de Deus, não a sua vontade, não os desejos do seu coração. Não permitiram que o Espírito Santo
viesse, convencesse, dissesse: esse é o caminho, e elas dissessem: ok, Espírito Santo, eu aceito, eu vou seguir este caminho, porque é o caminho de vida eterna e de salvação. Jesus já está vindo, a nossa maior esperança. Eu queria te convidar nessa manhã a se preparar para esse encontro. Eu queria convidar você a se preparar para poder olhá-lo face a face, não por causa de nenhum mérito seu, mas porque você aceitou a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Você aceitou se preparar. O Espírito Santo está nesse momento dizendo para você: aceita o convite? Ou será que outra vez você vai deixar para depois? O Espírito está falando no seu coração agora, dizendo: por que você não toma decisão? Aceita, é a melhor coisa na sua vida. Deixa eu transformar o teu viver, deixa eu te dar a vida em abundância, vida verdadeira, no verdadeiro sentido da palavra. E se você permitir, Cristo vai transformar a tua vida, hoje, agora, porque hoje é o dia da decisão. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, qual vai ser a sua decisão? A Eliane vai cantar agora. Enquanto ela canta, se você quiser dizer assim: Senhor, sim, eu aceito a atuação do Teu Espírito. Eu aceito que o Senhor envie o Teu Espírito Santo. Que eu tenho tantas vezes dito: não, não, não. Eu vou permitir que Ele venha. E assim, caminhando com Ele todos os dias, eu seja transformado segundo o caráter de Cristo. Ela vai cantar. Se essa for sua decisão, eu quero que durante a música você fique em pé. Mas não fique em pé porque os outros vão levantar, porque acabou o culto. Não, não é isso não. É uma decisão sua. É algo entre você e Deus. Ouça a música e tome a sua decisão hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é.
sabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Vamos orar? Bondoso Deus, quem sabe ao longo da nossa caminhada neste mundo, ao passarmos por dores, por sofrimento e lágrimas, talvez alguns já estão sonolentos, dormindo, esquecendo da bendita esperança de em breve ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos da apatia, da mornidão espiritual, e cheios do Teu Espírito Santo, saiamos desta igreja para levar esperança àqueles que sofrem e morrem sem Te conhecer. Bom Pai, eu Te louvo por essas pessoas que se levantaram aqui nesta manhã. É uma decisão não para mim, uma decisão delas para contigo. Elas estão dizendo que desejam a atuação do Teu Espírito na vida delas. Elas desejam caminhar, viver segundo as orientações da Tua palavra. Se for preciso abrir mão dos nossos interesses, se for preciso abrir mão até mesmo dos seus amigos para Te seguir, elas querem obedecer a Tua voz, estarem preparadas para quando o Senhor voltar, todos nós subamos para viver a eternidade contigo. Despeça-nos, ó Deus, em paz e segurança para os nossos lares. Nos dá um restante sábado abençoado ao Teu lado. E volta logo, Senhor. É o que nós Te pedimos por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.